Tá. Toca o Vamos barco, ver Hamilton. aqui. Toca, tá bom. Então, nós vamos... Deixa eu ver. Podemos começar, né? Você quer esperar mais alguma coisa ou não? Renato? Não, eu acho que você já pode tocar o barco. Toca o barco, Hamilton. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá bom. Então, eu vou começar orando, tá bom? Senhor, nós te louvamos mais uma vez pelo dia tão bonito que o Senhor nos dá. Nós pedimos a tua bênção sobre cada aluno aqui, cada família representada e pedimos que a gente possa agora conhecer um pouco mais dos departamentos da igreja e pedimos que a tua bênção seja sobre o teu povo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, a gente começou uma série semana passada, né, e a gente vai terminar hoje relacionando os departamentos da igreja, né? Então, é interessante isso porque eu não sei se para o Renato também acontecia isso, mas a gente cresceu na igreja, tanto eu quanto o Renato, mas algumas coisas a gente sabia que existia, mas nem bem sabia como é que funcionava, né, Renato? Então, acho que nunca chegaram, que eu me lembro, nunca chegou numa classe e falou, isso funciona assim, isso funciona assado, coisa e tal. Eu, eu sou atualmente o vice-presidente da EA, então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da EA. Eu vou compartilhar a minha tela, porque eu abri no site da EA, e aí a gente consegue ver um pouquinho do que eu quero falar. Então, a partir de agora, eu não vejo mais vocês, porque eu estou compartilhando a minha tela, mas eu espero que todos consigam ver. Então, vocês estão vendo a minha tela aí ou não? Não. Sim. Não? Sim. Sim, tá vendo sim. Agora Tá. sim. Então, esse aqui é o site da EA. Então, assim, um pouquinho de informação da EA. A EA, esse ano, ela foi fundada em 1986. Esse ano ela vai completar... Hamilton, o que é AEA? Então, eu vou falar. AEA significa... A logo ali em cima do lado esquerdo. Associação Evangélica Assistencial. O que aconteceu? Em 86, nós tínhamos na nossa igreja um grupo de pessoas que eram, como a gente sempre tem, né? A gente tem vários profissionais liberais na nossa igreja, e aí, na época, tinha algumas pessoas que resolveram criar um serviço do tipo assim, eles iam criar uma espécie de consultório, tinha odontológico, não tinha, Renato, na época? Você lembra disso, né? Renato? Bom, daqui a pouco o Renato fala. Então, Sim. Então, eles escolheram um local, que é um local que a gente tem até hoje, que é uma das nossas unidades, que é eu vou mudar aqui, senão isso aqui fica aparecendo, fica cansativo aqui. Mas, então, o que aconteceu? Na Vila Formosa, que é uma das nossas unidades, eles começaram um trabalho, que era um trabalho de... era uma forma de atender a população, no sentido médico. Eu lembro também que as pessoas... Às vezes a gente está em casa e sobra um pouco de comprimido de um determinado medicamento, né? E aí as pessoas faziam lá uma espécie de um local de distribuição, obviamente consciente, né? E aí, então tinha alguém que cuidava nesse sentido de fazer um trabalho social mais de ajuda à população. E aí, como a gente já falou, uma característica da nossa igreja, a gente até vê aqui, é que a gente gosta de criar uma coisa oficial. Então, por exemplo, se for olhar hoje uma empresa tem uma missão, tem uma visão, um valor. Da mesma forma, a EA também tem. Se vocês quiserem conhecer, vocês entram no site. Aí, o que aconteceu? Numa determinada época da EA, a esposa de um dos presidentes falou assim, por que a gente não cria uma escola? E aí surgiu a primeira escola nossa, cadê? Deixa eu ver aqui, sobre nós. Então, o que aconteceu? Criou-se
aqui tem a data, né, 30 de novembro de 86, e criou-se a primeira unidade, que era a unidade educacional da Vila Formosa, que funcionava num local que hoje é a igreja da Vila Formosa, que também não mais pertence ao nosso presbitério. A gente já falou sobre essa questão de igrejas pertencerem a um presbitério, hoje ela pertence a um outro presbitério. Mas aí, então iniciou-se um trabalho de escola lá. Então, só voltando um pouquinho mais para falar sobre organização. Hoje, várias pessoas são envolvidas no dia a dia da EA. Nós somos o que nós chamamos de braço assistencial da Igreja Presbiteriana de Campinas. Tá? A gente tem uma vida própria, porque a gente recebe verba do governo, da Prefeitura Municipal de Campinas, e então a gente funciona como se fosse uma empresa mesmo. Hoje a gente tem, se eu não me engano, a gente está hoje com quase 86 funcionários. A gente já teve mais, mas a gente deu uma reduzida. A gente tem uma diretoria. Hoje o Marçal é o presidente, eu fiz uma dobradinha com ele. Eu estou na EA desde 2013. Em 2013 eu era vice-presidente, eu fiquei 14 até o do ano de 2017 como presidente. O Marçal era vice, e aí a gente fez uma mudança. Então, a gente tem no dia a dia as pessoas que participam lá. Marçal, eu, a Elaine, que é a tesoureira da igreja, a Keila, o Marcos, o André. Aí a gente tem um conselho fiscal, a gente tem um conselho administrativo. No conselho administrativo, o Renato está envolvido aqui. Então, ou seja, a gente, como uma organização, a gente é extremamente organizada, tá? A gente tem alguns certificados que a gente recebe. Esse certificado que é extremamente importante, ele isenta a gente de um valor de contribuição, de uma parcela de imposto que é muito boa. Então, o que aconteceu? A gente foi conhecendo um pouco mais daquilo que a gente podia fazer e a gente foi participando de algumas, como se fossem, licitações junto à Prefeitura de Campinas. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos 3 unidades. Essa aqui, a Dom Robson Cavalcante, foi a nossa última unidade. Ela é uma unidade educacional. Ela funciona lá na Avenida John Boy Dunlop, e ela é a nossa maior unidade. Deixa eu ver se tem um pouquinho de foto delas aqui. Ela é a unidade que tem crianças de 0, tem bebezinho lá, até 6 anos. Quando completa 5 anos e 11 meses, lá eles saem. A gente tem aqui por volta de 550 crianças. Então, tem uma estrutura, é um local grande, é um prédio da prefeitura, que a gente administra, e ela tem diretoria, tem professores, tem monitores que fazem um trabalho com essas crianças. Essas crianças, algumas passam o dia inteiro com a gente, que são as pequenininhas. A gente divide em 3 grupos lá, que a gente chama o grupo 1, o 2 e o 3. O 1 são os bebezinhos, os 2 são um pouquinho mais velhos, e o grupo 3 é de 4 a quase 6 anos. Esses passam meio período conosco. São famílias que normalmente os seus pais trabalham, não tem onde deixar as crianças, então a gente tem todo o princípio de alfabetização, tudo respeitando a lei e diretrizes que a prefeitura, bem como o MEC, define para a gente. Então, estamos com 538, 550 deu uma diminuída. Então, isso aqui é o dia a dia delas lá. Então, tem atividades, tem banho, tem merenda, é muito legal. E, às vezes, eu vou lá e a gente tem que tomar até cuidado, porque senão eles agarram toda a perna da gente, assim, e a gente não consegue sair do lugar. Mas é muito bonitinho lá. É bem alegre, né? Mas dependendo do horário que você vai, é muito chorinho também, né? Então, é isso. Então, essa é uma das nossas unidades, tá? A outra unidade que a gente tem, deixa eu voltar aqui. A outra unidade que a gente tem aqui que também é educacional, essa da Vila Formosa, que foi a nossa primeira unidade. Lá já são crianças um pouquinho mais velhas, mas elas são de 3 a 6 anos de idade, né? A gente está lá hoje com 97 crianças, e eles têm um pouco semelhante a Dom Robson Cavalcante para os mais velhos,
também tem atividades... hoje eles são integral, são convênios diferentes junto à prefeitura, e ela exige que esse convênio seja integral. Então, se a criança entra para a gente lá às 7h30, 8 horas, vai sair 4h30, 5 horas da tarde. Passa um dia inteiro conosco. E a gente usa as instalações da Igreja Presbiteriana de Valinhos, de Vinhedo agora, né? A Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, que pertence ao Presbitério de Vinhedo. O que tem de interessante aqui é o seguinte, a gente não só dá apoio para as crianças, bem como para suas famílias. Então, a gente tem catalogado, por exemplo, famílias com maior dificuldade, que a gente ajuda com cestas básicas. E aí, recentemente, a gente fez um trabalho junto com a FEAC. A FEAC é a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Eu cheguei, acho que, a falar isso para vocês, mas, em virtude da pandemia, a FEAC acabou ela reservou uma verba, essa verba foi de 5 milhões, é uma verba bem grande, mas que, na qual ela estava dando um cartão com R$1.000 em 5 parcelas de R$200, para que famílias mais necessitadas pudessem comprar um alimento. A ideia não era receber uma cesta básica, porque quando você recebe uma cesta básica, ela foi comprada num local e você não tem um conceito de movimentar o comércio. Como a ideia era fazer com que as pessoas, além do que a distribuição no nosso caso, foram quase 150 famílias, a distribuição de 150 famílias ia gerar um certo tumulto, porque se tiver nas unidades e o pessoal começa a ver que você está distribuindo cestas de alimento, eles vão achar um problema. Alô? Acho que deu com alguém. Bom, estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Então, o que aconteceu? A gente teve que fazer um trabalho, e aí entra uma preocupação muito grande da gente, assim, nós temos por volta de 550 famílias nas 3 unidades. Como elencar uma família que ela é mais necessitada que a outra, né? E de forma que a gente sabe que, por mais que você chegue para uma família e fale, olha, vocês estão sendo agraciados aí com um cartão para compra de mantimentos, né? Num comércio próximo da tua casa, o cara recebe isso, ele já liga para o cunhado dele e fala, olha, estão distribuindo lá. E aí começa a vir as pessoas querendo saber por que elas também não podem ganhar. Então, assim, foi um trabalho bom no sentido de poder ajudar famílias, mas quem esteve à frente desse trabalho se sentiu um pouco triste, né? Porque, assim, a gente num papel de juiz, né? E quando você está num papel de juiz, é muito triste, porque você fala, puxa vida, e se eu não estiver julgando corretamente, né? Então, basicamente, essas unidades são educacionais e a gente tem esse trabalho de educação mesmo com eles, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa outra unidade aqui. Hamilton, enquanto você está voltando para outra unidade, eu estou aqui, viu? Eu estava travando uma batalha campal aqui, mas agora me acertei, tá? Toca o barco. Tá. A gente tem mais uma outra unidade. Essa unidade ela já funciona para pré-adolescente. Hoje a gente tem 120 crianças num programa que a gente chama de contraturno escolar. O que significa isso? Se essas crianças vão de manhã na escola, elas passam a tarde conosco. Se elas vão à tarde na escola, elas passam a manhã conosco. E por incrível que pareça, gente, boa parte delas estão lá, entre outras coisas, porque tem alimentação. Porque nem sempre essas pessoas têm alimentação em suas casas, tá? E lá a gente desenvolve atividades como informática, artesanato. E o ano retrasado, nós ganhamos uma verba e eu fiz uma reforma muito grande na nossa cozinha, e eu criei uma oficina que eu chamei gourmet, né? E, nossa, é fantástico. Então, tem gastronomia lá. A gente tem um curso de gastronomia lá. Eles aprendem a fazer muita coisa. Essa aqui é a esposa do Eli, a Suzana, ela foi dar uma aula lá. Eu e a Elisa fomos dar uma aula lá também. Então, algumas pessoas da nossa igreja foram lá participar, ensinar a cozinhar, coisa e tal. E
essa unidade, ela se caracteriza por ser uma unidade assistencial. Então, o conceito lá é criar atividades de forma a fortalecer o vínculo entre famílias. Então, assim, como é que uma aula de gastronomia pode fortalecer o vínculo de famílias? É fácil. Talvez ela aprendendo lá, no outro dia ela vai querer ajudar na casa dela a fazer alguma coisa e ela vai estar, vamos falar, mais em contato com a mãe dela, com o pai dela, com a avó. Então, assim, eu gosto muito dessa unidade. Tá? Ela fica... Essa unidade, eu não sei quantos daqui conhecem, mas a John Boyd Dunlop é aquela avenida que vai até a PUC, o Hospital da PUC. Você vai andar mais uns 2 quilômetros, a gente vai passar aquela outra unidade, a SEI, que eu passei, que é educacional, e vai andar mais uns 6 quilômetros, a gente vai chegar nessa unidade nossa que fica lá no Jardim Santa Rosa. Mas é gostoso, né? É um trabalho diferente, e a ideia é que a gente consiga realmente criar nas pessoas, né, o sentido não só de conhecer um pouco da palavra de Deus, mas, acima de tudo, de tentar transformar essas vidas com o conceito de como é que ela pode melhorar no seu dia a dia, o que ela pode fazer. Então, assim, eu me lembro que algumas dessas crianças, elas, em conversa que a gente tem depois, eu quero ser cozinheiro, eu quero ser, quando tinha aula de informática, eu quero trabalhar com computadores. Então, assim, é um trabalho bem legal que a gente faz com isso. Bom, para fazer isso, deixa eu ver o que mais dá para a gente falar. Então, para fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa de verba, né? Então, hoje, as 2 unidades educacionais, basicamente, o convênio que a gente tem com a Prefeitura de Campinas pagam todas as contas. A gente paga basicamente todas as contas. A gente só não paga algumas contas que eles não reconhecem, que é conta do tipo assim, se um professor tiver que se deslocar de uma unidade para outra, tiver um reembolso do transporte dele, do uso do carro, ele não vai pagar. Mas isso dá uma despesa bem pequena. Agora, essa unidade assistencial, infelizmente, a gente só consegue, do governo, 47% dos gastos. Isso significa que a gente não paga nem a folha de pagamento desse pessoal. Aqui hoje a gente tem cerca de 8 pessoas nessa unidade. Ela tem 2 cozinheiras, ela tem uma pessoa de limpeza, tem uma coordenadora, aí não é diretora, porque não é escola, é uma coordenadora, uma assistente social, que por ser assistência ela tem que ter assistente social, e tem 3 educandos, educadores. As crianças, elas são, pelo convênio da prefeitura, elas não são alunos aqui, elas são educandos, elas vão receber educação. E a gente tem 3 educadores que fazem as diversas oficinas aqui. Então, assim, a gente tem que pagar as contas no final do mês. Então, para que isso aconteça, a gente desenvolve alguns parceiros. Entre os parceiros que a gente tem a própria Igreja Presbiteriana, que cede hoje uma das salas. O nosso escritório central funciona na própria Igreja Presbiteriana. Para quem está entrando ali no edifício de educação, quando tem aquela escada que desce lá para as salas das criancinhas, a gente fica na última sala, a antiga casa do zelador, a gente ocupa lá, ele é um parceiro, mas a gente tem também a Prefeitura Municipal de Campinas, a gente tem a FEAC, que a FEAC nos faz uma liberação de uma verba mensal, baseado no número de crianças que a gente tem também. A gente tem um programa de doação de alimentos, então todo alimento, aliás, para todas essas unidades, isso é muito legal. Não é assim, o que eu vou cozinhar hoje? Vem um cardápio especificado pela prefeitura, vamos dizer assim, né? No caso é o SEASA e o pessoal que faz a distribuição de alimentos, então vem especificado e vem já os itens. Então, assim, e cada refeição feita,
ela ainda tem que ser separada, guardada na geladeira, uma amostra, porque se der algum tipo de problema, tem que averiguar. Então, tem todo um critério muito, muito legal de se fazer a comida. Tá certo que não vai ter lá nada, são refeições simples que a gente tem, mas são refeições bem legais. A gente teve uma experiência muito legal, nós estamos com uma diretora nova na unidade educacional da Vila Formosa, e ela assim que ela chegou ano passado, ela falou assim, vou fazer uma transformação. E ela simplesmente mudou o prato, a forma de servir. Então, assim, a gente fala que você vai num restaurante mais chique, e o que às vezes a comida é a mesma, mas o que está bonito é a forma como está sendo servido. E ela criou isso lá. Então, a gente vê que os pratos, mesmo sendo pratos com comida relativamente simples no dia a dia, nada chique, né? Nada com custo tão alto, como as crianças passaram a apreciar mais isso. Bom, fora receber uma parte da verba da prefeitura, uma parte da FEAC, a gente tem que correr atrás de doadores. Esse é o nosso dia a dia. A gente tem que ir atrás e falar, bom, como é que a gente consegue fazer com que pessoas possam se sensibilizar e ajudar nesse programa. Então, tem duas coisas bem interessantes aqui, que depois eu vou mandar para vocês, mas assim, uma das formas que a gente recebe dinheiro hoje é através do programa da Nota Fiscal Paulista. O que significa isso? Hoje, a gente sabe, quando você vai comprar qualquer item que você vai, supermercado, açougue, padaria, que são os que, farmácia, quando você doa, quando você coloca o teu CPF, uma parte daquela compra vem para você. Então, hoje é assim, se você fizer uma compra e colocar o teu CPF, em média, isso a gente sabe que são anos que a gente tem esse programa, você vai receber de 3 a 7 centavos. De 3 a 7 centavos. Isso basicamente não vai significar nada para a gente, tá? Nada, né? É um valor muito pequeno. Mas se você fizer a doação para uma organização social, como nós somos chamados, né? Aliás, a gente é chamado de OSF, Organização da Sociedade Civil, mas as pessoas conhecem também como ONG, né? Que é uma organização não governamental. Se você se cadastrar, e depois eu vou passar o link para vocês, no site da Receita, e fala lá que toda vez que você colocar o teu CPF, vai ser feita uma doação do valor para a AEA, muda a regra, o governo incentiva. Então, ao invés de ser esses 3 a 7 centavos, a gente vai receber um percentual do ICMS devido, ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, daquele estabelecimento. Então, só para vocês terem uma ideia, tem nota fiscal de R$30, um cara gastou R$30, que a gente recebeu R$150, R$160, porque é uma regra totalmente diferente. Então, assim, é uma forma da gente poder ajudar sem ter nenhum custo, vamos dizer. Agora, existe uma outra forma, são as pessoas que doam. Então, aí a EA tem lá suas contas bancárias, e a gente também pede também para que pessoas que possam ajudar no dia a dia de forma financeira possam também fazer uma doação. A EA hoje, perante o governo, perante a Prefeitura Municipal de Campinas, ela é um órgão muito extrema confiança. Então, toda vez que tem uma escola nova, a Prefeitura liga para a gente e pergunta se a gente quer administrar. Por quê? Porque, graças a Deus, realmente graças a Deus, o trabalho feito lá com as crianças e o trabalho de organização é muito sério. E aí isso faz com que a gente seja um dos primeiros, porque a Prefeitura hoje, ela sabe que se ela for criar uma escola e administrar, isso vai ficar extremamente caro, e quando ela abre para as organizações, ela faz um repasse e a gente consegue fazer a gestão daquele local, seja ele assistencial ou educacional, de forma, vamos dizer, com mais eficácia e um custo extremamente reduzido em relação à própria prefeitura assumir isso.
Depois eu vou passar para vocês, mas isso está no site também, é uma forma como você poderia fazer essa doação da nota fiscal paulista. Então, pessoal, vocês estão ouvindo a mim falar do negócio da doação aí? A gente não entende nada, tá? A gente sempre deixa ele falar, mas o mais importante, se você quiser, toda vez que você fizer uma compra, quiser fazer a doação, fala com a gente pode mostrar mais facilmente, ou a própria Débora, o pessoal lá, ajudar você a se cadastrar na Receita Federal, porque realmente é uma compra que você faz, se dá o seu CPF, vai lá ajudar a EA. É um negócio simples. Porém, para fazer esse cadastro, dá um trabalho. Toda vez que tem que fazer o cadastro, eu tenho que pedir para a Débora me ajudar lá. Não, é que o cadastro é assim, esse programa da Nota Fiscal Paulista, a gente não sabe por quantos anos vai durar. Então, basicamente é entrar no site da Receita, só que você tem que colocar umas informações que às vezes as pessoas se perdem lá. E aí, de tempo em tempo, esse cadastro ele tem que ser renovado. Então, as pessoas às vezes esquecem, e é isso que o Renato falou, ele precisou recentemente entrar e reativar as senhas aí, a senha não, escrever novamente, estou doando para a organização, para que quando ele vá à farmácia na hora do caixa, lá o cara fala assim, com CPF ou sem CPF? Ele fala com CPF, fala o CPF dele, e aí automaticamente vai para a EA. Bom, pessoal, até agora, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre unidade, sobre trabalho nosso, sobre gestão? Agora é o momento de vocês falarem. Oi. Eu quero comentar aí que a EA, o Hamilton, acho que não sei se usou esse termo, pode ser que a hora que eu caí, o braço social da nossa igreja. Então, ela atua... Você falou isso, braço social da nossa igreja? Não, então, eu até falei social, mas eu tenho corrigido. Eu coloquei depois assistencial, porque quando fala social, acha que é festinha, coisa e tal. Né? Mas é uma forma de a própria igreja ter uma verba anual, que ela doa também, uma pequena verba anual, sim, para a EA, para poder também colaborar nesse meio. Então, a gente quer informar isso para que vocês tenham um entendimento também que a nossa igreja se preocupa com essa área social. E o Hamilton falou aí, são crianças e mais crianças. Para o meu lado, eu vou falar uma coisa, meu testemunho é assim, eu sei que eu estou ajudando uma entidade que cuida de crianças. Então, eu estou tranquilo também nesse aspecto de que quando eu dou meu dízimo, quando eu dou minha oferta, eu sei que ela está sendo usada para esse tipo de trabalho de assistente social e tem uma criança sendo alimentada também indiretamente por aquela oferta que eu dei. Ontem nós tivemos a gravação de um programa que vai para no dia do aniversário da igreja, vai ser transmitido, e eu falei sobre a EA, e uma das perguntas era o que a gente imagina para a EA, né? E assim, vocês vão poder ver depois, mas assim, algo que eu coloco, a gente fala sempre, né, que quando a gente como cristão, a gente tem a seguinte situação, amar a Deus sobre todas as coisas, isso significa no meu dia a dia, né, como é que eu ajo, como é que eu escolho Deus ao invés de escolher outras coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. E aí, o meu sonho realmente era assim, que muita gente da nossa igreja participasse nesse trabalho. Eu acho que é um trabalho, ele é sério, e aí é algo que a igreja deveria se envolver, a gente está demonstrando o amor ao próximo de forma real ali, de forma real. É alguém que está precisando, que está carente, e a gente participa. E o Marçal tem estado comigo desde 2014. Então, assim, ele está atualmente como presidente. O Marçal também ele tem um pensamento muito parecido com o meu, exceto em time de futebol, mas isso aí é detalhe. Mas o Marçal também faz um trabalho, a gente faz um trabalho muito junto. A gente nunca teve, assim, tem um presidente, um vice mais para dar nome, mas a gente está no dia a dia junto, um com o outro, bem forte mesmo. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, vocês fazem, senão a gente vai falar de outro departamento também. Mas fiquem à vontade aí. Eu estou vendo que o Eladio já chegou. O Eladio entrou aí, ele deve estar perdido. Aí a Ana Lúcia Aragão, que vocês estão vendo que chegou aí, está com cara de homem, na verdade é o Marquinhos, que é o superintendente da escola dominical.
Bom, o Marquinho, o Hamilton acabou agora e o Eládio é para entrar na sua frente. Você pode esperar um pouquinho aí, Marquinho? Espera, né? Faz assim. Espera, tranquilo, tranquilo. Tá bom, tá bom. Eládio, você tá aí? Eládio? Faz o seguinte, Marquinho, ó. Vai você, pode você, não tem problema não, porque o Eládio entra e sai toda hora, não tem problema. O Eládio fica fazendo o monitoramento, né, das presenças, levantamento todo. Chegou, olha o cara bravão aí. Chegou, ó. Deixa ele falar. Eládio, entra você agora, pode falar, esse cara bonito, de bigode, cheio de cabelo aí. O Eládio vai falar sobre o trabalho dos presbíteros, que é o conselho da igreja. Tá bom? Vai lá, Eládio. Bom dia para todos aí. Bom dia. Está podendo participar aqui com vocês, falando um pouquinho a respeito do conselho. O que é o conselho da igreja? O conselho da igreja, ele é um concílio eleito pelos membros da igreja através de uma assembleia, correto? Acho que essa parte aí vocês já viram no curso aí, né, durante o ano. E qual é o requisito para um presbítero? Pode ser qualquer um dos membros da igreja que preencha as qualificações que estão, conforme o apóstolo Paulo lá em um texto, se eu não estiver enganado, acho que é de Timóteo ou Filipenses, agora aqui, e dá algumas características, né? Essa eleição é uma forma bem democrática, como é a administração da igreja presbiteriana, né? Então, essa eleição é feita, e eu acredito que não é apenas uma eleição humana, mas também nesses meus 20 anos de presbiteriato, eu já estou no 4º mandato, né? A gente viu muitas coisas aí, realmente, onde a gente pode sentir a mão de Deus realmente direcionando para escolher pessoas qualificadas para o trabalho, né? Qual que é a principal função do nosso conselho? É a administração da igreja. Os presbíteros, eles se dividem em presbíteros. Tem o presbítero regente e os presbíteros docentes. O regente é o pastor da igreja. Como vocês viram numa outra aula aí que eu estava monitorando vocês aí também, o reverendo Carlos falou, né, que o pastor não é membro da igreja, mas ele é o presidente do conselho, né? E como diz o próprio nome, os presbíteros docentes, a função nossa qual que é? É realmente o ensino, o pastoreio, o auxílio aos membros da igreja. Então, é a principal função de um presbítero, né? Está acompanhando os membros. Funções secundárias, administração da igreja, elaboração de orçamentos, né? A aprovação desses orçamentos, o acompanhamento da administração da igreja, o emprego dos dízimos, que são muito importantes, né? A administração bem feita de uma igreja, lembrando que a nossa principal obra é a pregação, né? A proclamação do evangelho. Então, como vamos direcionar esses recursos também? E ter aí a supervisão de como eles estão sendo administrados, né? A criação também de estratégias para a administração da igreja, arrecadação de dízimos, não que esse seja o nosso objetivo principal, mas como presbíteros docentes, nós temos também que lembrar a igreja de que o dízimo é uma obrigação, é um compromisso que nós temos com o trabalho da nossa igreja, está sempre nos irmãos, né? Nem tudo são flores, né? Nós também temos a parte de, muitas vezes, da parte da disciplina da igreja, né? Então, se um irmão não está agindo de acordo com o que prega as nossas doutrinas, ou se apresenta ao conselho, então nós também temos uns momentos que são difíceis, né? São os momentos de ajuda, não vou dizer de correção, mas de poder caminhar com o membro em um momento de dificuldade que ele está passando, né?
porque como o próprio Manual Presbiteriano diz, a nossa primeira função, em qualquer caso de disciplina, é restaurar o nosso membro, e não a questão da punição. Lógico que isso vai depender também das atitudes dele e da forma como ele está disposto a receber essa disciplina, ok? São momentos muitas vezes alegres também, né? Nós também temos o Renatão lá no conselho, como vocês têm aí na classe, tá? As piadinhas são as mesmas de vez em quando. Ele nos alegra de vez em quando também, lá no conselho, né? De maneira geral, né, bem rápida, porque o Marcos ainda vai falar, essa é a função do conselho, a parte de administração da igreja e o pastoreio dos membros da nossa igreja. Estou aberto a perguntas aí. Não sei se foi muito rápido, Renato. Não, é o tempo que você também tem, não é tão disponível assim, mas você basicamente falou o que a gente precisava ouvir. E o que a nossa classe aí, quando está chegando, parece que presbítero, diácono, o que é isso? Superintendente, olha a palavra superintendente, só começa a ver uns nomes meio estranhos, mas basicamente essa é a noção. Uma coisa só que o Christian falou quando falou sobre a junta diaconal, e quando a gente fala sobre o conselho, é que não existe uma diferença, esse é maior que aquele, ou esse é mais importante que aquele. São dois ministérios diferentes na igreja, né? O conselho está trabalhando para uma área, enquanto que a junta diaconal trabalha em outra área, mais a área social, mais ou menos perto daquilo que o Hamilton falou que a AEA faz. Então, é uma forma de a gente distribuir o trabalho para poder servir a Deus. Na verdade, a gente fica tão certinho nas nossas divisões de trabalho, mas isso é para que a gente possa funcionar e as coisas caírem direitinho para o que Deus está preparando para a gente. O Eladio, quando será a próxima eleição do Conselho? Você lembra? Estava sendo mandato de dois presbíteros, não? 2 presbíteros. Esse ano nós temos, eu acho que, se eu não estiver enganado, eu acho que é o Eli e o Valdemar, que vence. Que nem o Eli, hoje nós somos em 10, o Eli e o Valdemar vencem o mandato de 5 anos, terão eleições. Ou seja, vocês que vão fazer profissão de fé já estarão aptos a votarem para os candidatos que aparecerem a presbítero e talvez até para diácono, se tiver a necessidade. Mas é isso aí. Eladio, obrigado. O Eladio, ele entra sempre na nossa... Ele é o cara que controla a escola dominical, então já conheciam ele aí pelo esse trabalho. Marquinho, você aí... Eu estou fazendo os relatórios, tem que mandar os relatórios aí para o meu chefe aí, o Marcos, tá? Tá bom. Tem hierarquia. Renato, eu fiz uma pergunta para você, mas depois você me responde. Eu fiz lá no WhatsApp direto para você, tá? Tá ok, então. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Uma boa aula aí para você. Deus abençoe. Pessoal, o Marquinho é o superintendente da escola dominical. E é a pessoa que cuida esse ano e outros anos aí, da organização, junto com outros amigos aí, outros irmãos, da nossa escola dominical. É isso que nós estamos passando agora, escola dominical. Vai lá, Marquinho, coloca aí, dá o seu recado aí. Bom dia, irmãos, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo, tranquilo? Ô, Marquinhos, acho que a primeira coisa que tem que falar é que Ana Lúcia Aragão é a esposa dele, tá, gente? Não é Ana Lúcia Aragão é minha esposa, já há algum tempo. Graças a Deus. É que sai Ana Lúcia Aragão no seu nome aí. Bem, faz o quê, né? Nós somos um só corpo. Vai firme. Na realidade, eu quero dar as boas-vindas a vocês também, né? Como alunos da Escola Dominical, como membros dessa classe tão importante que está preparando vocês para fazerem sua profissão de fé, batismo, e contando com excelentes professores, né? Que já passaram muitas vidas aí na mão desses dois. Desde o início, né? Renatão, fiquei sabendo que ele deu aula para o Esdras. Deu aula para o Esdras. Mas isso foi na escola dominical, na UPA. Então, na UPA ainda, quer dizer, há muito tempo... Fundação do Mundo.
Ele e Adão, ó. Mas, gente, a escola dominical tem por objetivo fazer com que as pessoas aprendam e estudem a palavra de Deus com mais facilidade, trocando ideias, tendo compartilhamento de informações, e não fiquem somente no sermão. Muitas igrejas, elas ficam somente com o sermão durante o culto, e a igreja presbiteriana sempre teve como objetivo o ensino da palavra através da escola dominical, que nasceu, né, porque as crianças, durante a semana, trabalhavam também no início e só tinha um domingo para ir à escola. Então, a escola dominical surgiu também para educar na leitura secular, na educação secular, e aproveitava-se para estudar a Bíblia. A estrutura da escola dominical hoje, nós temos um comitê, que é o comitê formado pelo Eládio, pelo Valdemar De Luca e eu. Nós três somos os coordenadores principais que tentam passar alguma coisa para vocês, né? Currículo, nós temos um comitê pedagógico, uma comissão de eventos, ela é bem... É uma escola realmente, é um trabalho legal, né? Esse ano a gente estava meio complicado, não deu para fazer tudo, mas através da iniciativa do Conselho e da Escola Dominical, nós podemos estar realizando essas aulas virtuais e estratégias para o futuro. Cada classe, ela tem, desde a terra infância, que a gente chamava antigamente de rol do berço, né? Alguns vão lembrar, hoje é o departamento infantil, que pega crianças até 10 anos de idade. Depois nós temos o departamento intermediário, que são pré-adolescentes de 11 a 13 anos. Depois, adolescentes de 13 a 17. E depois da mocidade, classe de adultos, casais. São departamentos com sua coordenação, cada um tem o seu coordenador, os seus professores, né? Na classe de adultos, no departamento de adultos, nós temos várias classes. A classe que vocês estão participando faz parte do departamento de adultos, mesmo alguns sendo adolescentes ou bem jovens, né? Que nem o Cleiton, Larissa, os outros eu não estou conseguindo ver. O João e a Larissa também. O Renato. O Renato. Então, são pessoas jovens, né? E que depois daí vão passar para assistir aula com eles. Nós temos uma classe que é a classe de doutrina, que esse ano está sendo ministrado pelo reverendo Alexandre, Samuel e doutora Sara, que é a continuação, o aprimoramento, é a pós-graduação do que vocês estão fazendo agora, né? É um estudo mais avançado e ela se dedica para vocês que estão saindo dessa classe de introdução para a profissão de fé. Depois nós temos outros temas bem variados, ética cristã, discipulado, são vários temas e que a cada ano a gente pode estar remodelando isso. Então, a escola dominical tem por objetivo trazer o aumento do conhecimento bíblico, a facilidade de manusear a Bíblia. Marcos, né? Oi. Uma pergunta. Entre coordenação e professores,
Quantas pessoas a gente está falando? Só o pessoal entender que eu sempre prezo em falar da organização nossa, né? Como a gente quer se organizar. Então, quantas pessoas a gente está falando entre coordenação e professores? Bem, coordenação hoje, comitê, nós somos três, mais as 10 pessoas, né? 10 pessoas só nos comitês, né? Principal e eventos. Depois nós somos, cada classe tem no mínimo 2 professores, né? Uhum. Então nós estamos falando aí em mais de 30 pessoas só como professores. Mais os diretores, né? Mais diretores, mais coordenadores, né? Então, cada departamento tem um coordenador. A gente chega por volta de 50 pessoas. 50 pessoas. 50 pessoas. Nós temos uma média de participação hoje de 130 a 140 pessoas nas aulas. Então, você vê que 1/3 trabalha na administração e na... Lógico que muitos assistem aula, né, juntamente, fazem parte da coordenação e do coisa, mas 1/3 trabalha hoje para administrar a escola dominical. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma outra pergunta só para tentar ajudar na dinâmica aí. Você disse que a nossa classe, como a gente chama, né? Aliás, já foi catecúmenos, vida nova, e agora é princípios básicos, né? Acho que esse está o nosso nome, né? Princípios básicos que a gente está, ou está invertido agora? Não me lembro agora. Mas seria, teoricamente, a graduação. E aí você disse que a classe de doutrinas seria um aprofundamento maior. Mas eu queria só ouvir de vocês, porque assim, a gente tem na nossa classe, em geral, todos são adultos, né? Alguns mais jovens, outros mais velhos, mas a gente tem aqui cerca de 4 pessoas. Tá ouvindo? Tá, vai. Tá picando. Tá, a gente tem 4 pessoas, que seriam a Larissa Ferres, a Larissa Cardoso, o João e o Cleiton, que estão em idade de mocidade. A recomendação da igreja agora seria que, ao término do nosso curso, que a gente não sabe quando é que vai terminar ainda, em virtude das aulas online, a indicação da coordenação é que, em geral, as pessoas possam ir para a classe de doutrinas ou os jovens deveriam ir para a classe da mocidade? Como é que vocês estão vendo isso? Eu vejo como prioridade eles estarem cada um no seu meio. Tá? Então, o adolescente, para a classe de adolescente, que vai se sentir melhor, vai ter uma base também, vai ter muito mais amizades. Tá. Os jovens... E os adultos, teoricamente... Dos jovens, e os adultos... Os adultos, teoricamente, aí você tem... De preferência, nós damos a prioridade para que os recém-admitidos façam o curso de doutrina. Tá. Mas ninguém obriga ninguém a ir na classe que nós estamos recomendando. Tá. Se você não se sente, ou gosta do professor tal, ou vai lá, eu quero aprender sobre discipulado. Você pode ir, a escola dominical não obriga ninguém a seguir aquilo que não é uma forma ditatorial. Você pode... Não, nós temos pessoas com 60 anos de igreja assistindo aula em doutrina. Então, cada um faz... A gente só... Marquinho, para ter uma maior facilidade de... Marquinho, tem uma classe esse semestre que tem um nome esquisito. Tô falando. Tem um nome esquisito que é de perguntas, né? E aí, daí, como é que é mesmo? A do Eli? A do Eli, como é que chama mesmo? É uma que responde perguntas a respeito da fé ou da vida. Pergunta
Mas como é que chama mesmo? Perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Tá bom. Isso. Na realidade, são perguntas e respostas. Exato. Na realidade, são perguntas que são diárias, são frequentes na nossa vida, né? Não só no dia a dia nosso. E aí, essas dúvidas são levantadas em classe e são respondidas. É lógico que tem um texto básico, como todas as classes têm dentro do currículo, tem um livro base, e essa classe tira dúvidas do seu dia a dia, né? Legal. Ela era para estudar Apocalipse esse ano. Mas... Só que aí refizemos o currículo para essa classe e virou perguntas e respostas, que é um curso muito legal também. Quem o Eli e a Débora Patrocínio, que são os professores nessa classe. Olha, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na escola dominical, eu não sabia a cor. Bom, eu tinha 4 anos de idade. Eu ia falar 14. Eu tinha um amigo que me levava na escola dominical, então quando eu queria uma cor, a cor vermelha, então eu perguntava, era o Elcio São Vido. Elcio, que cor que é essa daqui? Ele falava vermelho, então eu pedia para a professora, me arruma a cor vermelha. Então vejo que, de uma forma ou outra, a escola dominical também até me ajudou a aprender cor. Naquela época, eu tinha aí 4 anos, né, 4, 5 anos, eu não ia na escola, não tinha pré-escola, né? Então eu tinha na escola... Jardinzinho, né? Então naquela época eu aprendi cores na escola dominical. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, né? Exatamente. Aí deu uma atrapalhada. Hitler invadiu a Europa, tudo isso. Isso já é a segunda, né? Marquinhos, mas olha, a experiência de crescer desde criança na escola dominical, que eu acho que é o que aconteceu com a Milton, com o Marquinho e com o Eládio aqui, e talvez outros, eu não sei, é uma coisa que marca a vida da gente, porque a gente vai vendo... Hoje ainda se vê alguns professores falando, essa me deu aula daquilo. Para você ter uma ideia, a avó, a Larissa Cardoso. Larissa Cardoso, você está aí, Larissa? Larissa, Oi, eu tô aqui. Você lembra da dona... Tia-avó, né? Tia-avó, como é que chama? Dona Aide, né? Aide não. A irmã da Aide, como é que chama? Que faleceu já? Deise. Dona Deise. Ela era minha professora, nossa, diz que foi... Sem dúvida. Ele não teve aula com a minha mãe. A sua mãe, então, vejam o que a gente passou com... E hoje a gente vê esse pessoal, a dona Deise já passou, uma dona Ana, a mãe do Marquinho, foram pessoas que marcaram, né? Ana, Dona Rosa. Dona Rosa. Tudo bem que a Ana, às vezes em quando... Beleza, Marquinho, era isso que eu queria de ouvir de você. Obrigado. Obrigadão. Estou à disposição. Qualquer coisa aí, vocês podem entrar em contato. Qualquer dúvida, estamos aqui. Deus abençoe vocês e todos nós queremos vocês perto da gente. Legal. Valeu, gente. Obrigado. Viu? Valeu. Até mais, hein? Obrigado. Tchau. Pessoal, olha, a gente está já são 11h30 no nosso relógio. Bom, se houver alguma pergunta, alguma coisa que vocês... Bom, o objetivo nosso, a Milton, eu, o Romero Carlos, era apresentar, de uma forma ou outra, os departamentos da escola dominical. E para vocês se engajarem nos diferentes áreas de trabalho, tá? Então, vocês já ouviram, já conhecem aí mais ou menos os principais departamentos. Quando terminar a nossa aula, nossas classes, ou depois da profissão de fé, ou desde já, por favor, procurem o ministério dentro da igreja para auxiliar, para fazer com que, principalmente, o nome de Deus seja glorificado. Perfeito, Hamilton? Perfeito, Eládio? O Eládio está com essa cara brava assim, o Eládio fica com essa cara brava de... Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, porque a gente acabou falando e nas perguntas eu mesmo acabei fazendo perguntas. Vocês queriam perguntar alguma coisa?
Eu tenho uma pergunta barra sugestão, barra... Dá para entender. Alguém ligou o rádio. Vai. Pode falar, Cleiton. Agora vai, então. Não tá indo? Tá, pode falar. Então tá. Beleza. Dado assim que a gente teve que se adaptar, você tinha um tempo específico já para o tempo da escola dominical, assim, voltado para quando tem o catecúmenos, ou então para quando você está chegando nessa introdução na igreja. Então tivemos que adaptar e prolongar um tempo mais. Agora, buscando essa adaptação, assim, para as pessoas durante a semana, ou então naquilo que ela busca conhecimento, além do que a igreja já propõe para a gente, que já tem, assim, tem muita acessibilidade hoje na internet, em vídeo, em canais, de várias pessoas que falam sobre Cristo, sobre a vida com Ele e tudo mais. Existe alguma coisa que vocês programam para isso, que vocês indicam, para que também a gente siga uma mesma linha e não fique tão maleável e andando em várias pregações, em várias pessoas que falam, tem um conteúdo lá, e não esteja de acordo com aquilo que, teoricamente, é o correto, né? Porque você consegue andar muito ali dentro, e você consegue se perder também. Então, a preocupação, então, dada essa adaptação que teve, se tem hoje uma adaptação relacionada a isso, o tipo de conteúdo que a gente pode estar buscando para estar edificando durante a semana também. Bem colocado. A gente abre, é muito engraçado que mídia social é assim, né? Você procura um assunto, no outro dia, qualquer coisa, se você abrir Instagram, se você abrir e-mail, já vem tudo relacionado àquilo. Então, se você procurar estudo bíblico, vai vir estudo bíblico de tudo quanto é jeito. Por nós sermos presbiterianos, né, e por nós termos diversos pastores, mas existem dois que a gente acaba destacando, que é o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos. Eu acho que Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos. Qualquer sermão desses dois, eles estão são pessoas cristãs, pessoas que realmente vivem o cristianismo. Eles não só pregam, mas eles vivem, e eles estão totalmente alinhados ao pensamento da igreja presbiteriana, né? Então, assim, eu acho que são duas ótimas referências. Existem outras, né? Existem outros grupos, mas eu acho que a gente até pode, como a gente tem o nosso link, às vezes eu até mando as mensagens que eu acabo compartilhando com vocês no dia a dia, são mensagens que eu recebo do reverendo Gerson, que é presbiteriano também, mas ele é um missionário lá no Senegal. Como eu conheci e gosto do trabalho dele, de missão lá no Senegal, ele me passa diariamente, tanto ele quanto a esposa dele, eles me passam alguns pequenos estudos e eu acabo compartilhando com vocês. Algumas vezes é muito específico de casal, então eu prefiro não colocar no grupo. Mas, assim, a gente tem, graças a Deus, a gente tem um trabalho evangelístico de pessoas de nomes, assim, fantásticos, nomes conhecidos aí, não diria nem em termos só de Brasil. Acho que a gente pode elencar algumas coisas no grupo com vocês. Renato, você queria falar alguma coisa? Não, eu concordo com o que você colocou, Hamilton. É bem isso daí que a gente... São as boas indicações que a gente tem, são esses dois pastores, e existem outros aí. O próprio site nosso mostra algumas pregações anteriores, que se você perdeu e não teve a possibilidade de assistir, pode assistir novamente. Então, é farto o material. O que você perguntou bem, viu? A gente tem que evitar algumas pregações aí que são furadas e que a gente acha que, nossa, falou de Deus, falou de Jesus Cristo, mas muitas vezes tem outros objetivos mais atrás aí. Mas lembrando de uma outra coisa, a gente está com vamos falar, pelo menos dois grandes eventos semanais aí, né? Um é o de terça-feira, lá, que é a Central de Boas Novas. Brasileira, né? de Boas Novas. Não, CBN é a Central Brasileira de Notícias, é a CBN, né? Que tem na coordenação o Marçal, o reverendo o Dado, e o presbítero Edson e o presbítero Flávio. A gente tem, que eu sempre mando para vocês, o nosso estudo, grupo de oração,
que acaba se reunindo na quinta-feira, mas eu acho que a mocidade também deve estar com programações específicas. Tem sim. De quinta-feira tem uma classe que tem um grupinho lá, que daí o Flávio tem também, se reúne com a gente. Legal. Isso é bem legal. Eu acho que isso que até... embora assim, eu perguntei para o Marquinhos, para o seu sobrepresidente, mas obviamente eu falaria a mesma coisa, né? A importância da gente estar ligado naquele grupo que faz parte da gente, né? Então, não ia pedir para você, o João, as Larissas ficarem, por exemplo, num grupo nosso, que é um pessoal talvez um pouco mais velho, só um pouquinho, porque são assuntos diferentes, né? E aí é interessante estar plugado aí na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Mas eu vou começar um pouquinho mais com o Dado também, e vamos ver se a gente tem alguns outros canais que a gente indica, por exemplo, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil tem site, então tem vários, mas é que a gente sabe que, por exemplo, tanto o Nicodemos quanto o Hernandes, eles têm colocado muitos assuntos da atualidade mesmo, né? Dessa questão de pandemia, dessa questão de relacionamento, né? Porque a gente acaba ficando em casa, então como se relacionar mais com a família da gente. E até, deixa só, não é referência nenhuma, mas me mandaram um videozinho do Sérgio Malandro, só para vocês terem uma ideia. E ele conta que ele fala assim, a gente fala de confinamento, né, e as pessoas ficam chateadas, mas ele fala assim, você tem que agradecer o fato de você estar numa família, confinamento mesmo, é aquele cidadão que está lá no hospital, né, seja por Covid ou seja por uma outra doença, numa UTI, e ele não pode sair. Então, ele até, eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele reflete muito, tipo assim, a gente tem reclamado muito de situações que uma grande maioria não está conseguindo, que uma parcela, infelizmente, não está conseguindo viver. A parcela que tem que estar no hospital, né, está hospitalizada por algum tipo de problema, né? Então, realmente, a gente olhar como Deus tem nos abençoado e como isso pode servir para que no dia a dia a gente possa refletir nas nossas ações. Pessoal, 11h39, nós vamos encerrar nossa aula, e durante a semana vocês fiquem ligados aí no nosso WhatsApp, que a gente passa algumas informações quanto a domingo que vem, como vai ser o andamento e como será as próximas aulas, tá bom? Vamos terminar? Eu vou fazer uma oração, aí nós vamos nos dispensar. Ó Pai, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor continua nos abençoando. Podemos olhar a semana que se passou, vimos que a Tua bênção e a Tua misericórdia esteve conosco, Senhor, e estamos prontos para mais uma semana. Obrigado, Senhor, por cada um desses irmãos que podem estar conosco a cada domingo. O Senhor continua abençoando, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que nós estivemos juntos nesse semestre, aprendendo das coisas que vêm da Tua parte, Senhor. O Senhor continue dirigindo a cada um de nós em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esse domingo, porque nós podemos estar com os nossos queridos. O Senhor continue nos abençoando e nos dando da Tua paz e das Tuas bênçãos, Senhor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu, pessoal. Pessoal, um abraço. Até qualquer hora, um abraço para todo mundo. Gente, obrigado. Boa semana. Valeu, Maria Antônia. Valeu, Alessandro. Tchau, pessoal. Boa semana.